Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais confiamos, menos medo sentimos. Nos momentos difíceis, acalma o coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que não existe pior sentimento que o medo, porque o medo ele simplesmente paralisa. O medo é a nossa imaginação dizendo que o mal tem controle sobre a nossa vida. Quando nós simplesmente apagamos a luz de um quarto, quando nós éramos criança, o medo dominava o nosso ser, a ponto que nós chegássemos a ficar em desespero, chorar, gritar, chamar os pais. Mas afinal, o que era aquela escuridão? Nada além do que a ausência da luz. Mas monstros saem debaixo das camas, estão dentro dos armários. Então a gente nota que a informação que nós recebemos de outras pessoas muitas vezes vai moldar a nossa imaginação e os nossos pensamentos. E a gente nem sabe se aquilo era verdade. Porém, a gente não tinha maturidade para questionar. Sabe por quê? Porque aquela informação nós recebemos de pessoas que nós confiamos. E quantas vezes uma mensagem distorcida não é oferecida a nós por pessoas que nós confiamos? E dessa forma, esse mesmo medo, ele continua alastrado dentro de nós. Eu acredito que existe um primeiro medo, medo de ficar sozinho, medo da solidão, medo de não ter dinheiro para pagar, o nosso medo ele sempre está ligado a algum acontecimento que vai sobrar algum tipo de responsabilidade a nós. Agora, se na nossa vida não existe Deus, se eu não coloco Deus como uma pessoa, alguém que ele tem poder, alguém que ele se manifesta, alguém que ele toma providências, dificilmente a minha fé ela vai ser plena e completa, e o medo ele vai continuar, porque de alguma forma eu preciso que alguém me defenda, que alguém afaste o medo de mim. E se eu te perguntasse hoje, do que você tem medo? Dos que os seus sonhos não aconteçam, de ser mandado embora, de ficar doente, não sei, de não encontrar alguém, medo de perder uma pessoa, não sei. Eu sei que os nossos medos são as grades que nos prendem, porque quando aquilo acontecer, a sua vida ela vai ser destruída, porque você colocou um preço na sua liberdade. Mas quando nós colocamos Deus, é como se aquele quarto que quando a luz estava apagada, nós pensávamos nos monstros, o Senhor é aquela luz que ela não se apaga. E mais, Ele é o protetor também. Então, apesar de a luz nunca se apagar, eu tenho alguém que me defende. Ah, mas eu não posso ver, não, eu só confio. A maior parte do tempo, as pessoas elas estão agindo influenciadas por espíritos. Então não pensa que aquilo acontece por acaso, que foi uma pessoa de caso pensado que foi lá e fez. Não, por muito e muito tempo o espírito ele ficou trabalhando na cabeça daquela pessoa, dizendo isso. Quantas vezes você não imagina que alguém está fazendo alguma coisa errada? Sei lá, você tem um relacionamento com alguém e a pessoa simplesmente não atende um telefone e fica aquele diabinho na tua cabeça. Ah, ele tá com outra. Não, ele tá fazendo isso. E o tempo inteiro aquela voz fica desabonando a pessoa. E independente do que ela fala, você não consegue reconhecer a verdade. Porque a mais importante é isso. Você se colocar sempre numa posição de vítima, de coitado. Porque parece que dessa forma a culpa ela não tem peso. E quantas vezes a pessoa vai lá e agride a outra e fala: ah, eu tava com ciúmes, tava de cabeça quente, tava não sei o quê, porque eu não tive o dia... Cara, da onde que essas coisas dá direito de você ir lá e fazer mal pra alguém? Enquanto você achar que o mal é justificativa, não tem jeito da gente fazer bem. Se a gente vai lá em Salmo 56, versículo 3, a palavra lá diz assim: mas eu,
Quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, quando eu não puder controlar, quando a luz se apagar, ou quando alguma coisa acontecer que eu não sei como eu vou poder sair daquilo, ou como aquilo vai se resolver, uma coisa é fato: eu confiarei em ti, porque eu creio no poder soberano de Deus, eu creio na ação do Espírito Santo, eu creio que Jesus, ele vive comigo, eu creio nas Sagradas Escrituras, eu tenho que crer em alguma coisa maior que mim, para que esses espíritos, eles entendam quem está dentro de nós, que esses espíritos, eles vejam que existe uma força espiritual que nos protege, porque quando não existe nada, é um convite. A casa está aberta e eles vão vir fazer o que eles quiserem da tua vida. E você sempre vai aceitar. Sempre vai aceitar. Porque é muito mais fácil a gente ficar alimentando as coisas negativas do que querer fazer o certo e confessar que nós não somos perfeitos como nós imaginamos. O medo, ele realmente, ele vai criando dentro de nós um caráter que ele é totalmente podre. Porque baseado no medo, tudo se justifica. E na verdade, o Senhor, ele não pede para a gente justificar. O que Deus, ele pede para nós? Para que nós possamos assumir a culpa dos nossos erros, para que nós possamos confessar os nossos pecados, para que nós possamos demonstrar que todas as vezes que o Senhor não está perto de nós, algo bom não acontece. E não é uma questão de pessoas, mas é uma questão de espírito. Nós falamos disso todos os dias, todos os dias. E é uma mensagem que eu não vejo outro lugar sendo pregado dessa forma. Às vezes parece que a única coisa que importa para a igreja é a bênção. Ah, eu quero a bênção, eu quero a cura e só lá, Jesus que morra na cruz. Já morreu por mim mesmo, tá bom. E é só isso. É uma vida pautada apenas em bens, em ostentação, em nada. Sabe, é uma igreja morta. Uma igreja morta. E se a gente olha a Bíblia inteira, o Senhor, ele vem exortando sobre essas coisas. Quando ele diz, a minha casa deveria ser uma casa de adoração, mas ela se tornou um covil de ladrões. Ele estava falando sobre a igreja da época. Então, é fato que ela sempre vai ser tentada da mesma forma que todas as pessoas são tentadas. Mas isso não é culpa de Deus, isso é culpa de cada um. Todas as vezes que eu confio mais em mim, ou eu confio no dinheiro, ou eu confio em alguma coisa que não seja o Senhor, as coisas não vão dar certo. E não adianta. E esse sentimento de medo, ele é um grande indicativo que a nossa fé tem um problema. Lembra que nós falamos? Como que eu aumento a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, pregações, colocando Jesus nos meus pensamentos. Quanto mais eu escuto falar dele, mais intimidade eu tenho com ele, mais eu tenho a capacidade de perceber ele falando comigo. E onde que Deus fala conosco? Nos nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos forem bons, é a presença de Deus que está na nossa vida, é a manifestação do Espírito Santo. Se os nossos sentimentos forem ruins, Deus não está na nossa vida, estamos simplesmente vivendo pela nossa natureza. É simples assim, não tem segredo, não tem jeito, não tem dúvida. Não tem dúvida da gente saber, Deus é amor e só Ele é amor. Deus é a paz e só Ele é a paz. Deus provoca alegria, ponto e vírgula, sem ser necessário que você ingira qualquer tipo de substância, porque nós podemos enganar o nosso corpo. Ah, eu tô atribulado, não sei o que, toma um calmante, beleza. Mas a tribulação veio por quê? Se eu não tiro o pecado da minha vida, só tiro a consequência, certamente que ele tá lá ainda. Não adianta, quando você toma um remédio, o remédio não tá tirando a doença, ele tá fazendo com que você não sinta a dor, até que o seu corpo se cure. Então, às vezes a gente tem que entender o que tá acontecendo ali. Se a gente vai lá em Salmos 112, versículos 6 e 7, a palavra ela diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor.
Olha que passagem que dá pra gente entender algumas coisas. Primeira coisa, o primeiro versículo ele falava sobre o medo. Quando eu senti medo, o que Deus está falando? Tá faltando confiança. Quando eu sentir medo, eu vou confiar em você. Ponto, beleza. Então uma coisa que eu já aprendi. O medo é o sentimento que indica a falta de confiança. Beleza. Se eu começo a confiar mais, proporcionalmente eu deixo de sentir medo. Tá bom? Perfeito. O justo jamais será abalado. Justo. Quem que a Bíblia define como justo? Uma pessoa que segue as leis de Deus, que obedece às leis de Deus e que colocou Deus em primeiro lugar da sua vida. Então ele diz assim, olha, as pessoas que colocam Deus na onde Deus deve estar, essas pessoas elas jamais serão abaladas. Beleza, quer dizer que as coisas não vão acontecer em volta dessas pessoas? Não, vai acontecer tudo o que tiver que acontecer, porém, o mal não tem autoridade dentro delas. É como se o mal tentasse colocar medo, mas você sabe que o escuro é apenas a ausência da luz e que você tem um Deus que te defende e que você confia. Então não adianta, não importa o que aconteça. Olha que interessante, não temerás más notícias. Olha que o nosso medo ele sempre está relacionado a alguma notícia. Aquele telefone que toca de madrugada, aquela notícia que nós recebemos, aquela mensagem. Se alguém ligar para você e falar, olha, eu preciso falar com você, ou, cara, você já fica naquela expectativa, aquela maluquice. Então, qual é a característica do justo? Que quando outra pessoa fala, ele pouco se importa. Pouco importa o que aquela pessoa vai dizer, sabe por quê? Porque ele sabe que a última palavra vem de Deus. Então, se a última palavra é do Senhor, pouco importa. Eu não sei se aquela pessoa que está me mandando a mensagem é alguém que está tomado pelo diabo, querendo falar comigo. Lembra sempre disso. No nosso mundo, só existe dois lados. É o lado de Deus e o lado do diabo. Não existe um lado neutro. Quem não está com Jesus, está com o diabo. Então o diabo ele vai usar daqueles que são deles e Jesus vai usar daqueles que são deles. E é assim. Aí eu pergunto, você acha que tem mais pessoas que Jesus pode contar ou que o diabo pode contar? Como você acha que está a proporção? É só você olhar os perfis nas redes sociais, ver quando você vê um versículo, uma mensagem de Deus, alguma coisa, e quando você vê só coisa do mundo. É piadinha, é meme, essas besteiraiadas. Ou quantos não vivem só em função do trabalho, né? Porque é legal. Eu queria ser as pessoas que vão receber o que essas pessoas ficaram trabalhando a vida inteira. E não tem nada de errado em trabalhar. Não tem nada de errado você ter outras coisas na vida. O problema é quando você não tem nada de Deus. E a gente nota que Deus ele vem crescendo dentro da nossa vida, que quando ele torna uma forma plena, que nós podemos ser lembrados como justos, né? Pessoas que possam ser lembradas pela forma que vivia, você nota que a sabedoria que Deus dá, cada vez ele nota que as outras coisas que nós gostávamos são insignificantes. E essas coisas que para nós são insignificantes, talvez para algumas pessoas são tudo. Se você falar que ela não pode beber, de repente, uma cervejinha, e eu não estou falando beber no sentido de você tomar um vinho degustando como um alimento, não como um remédio para uma alma amargurada, que teve um dia difícil. Eu vou cheirar uma cocaína aqui, sabe? Porque, final de semana mesmo, né? Aí você vai lá no espelho, olha, tá aquela bola. A bola com a barrigona. Teu corpo é um reflexo daquilo que você pratica. É simples assim. Os teus hábitos, eles estão inscritos no teu corpo. E não adianta você ficar esporadicamente querendo se gostar. Cara, é o teu corpo. Você acha que você bebeu pouco? Você acha que fez pouco? Você acha que você se cuidou bem? É para isso que o teu pai e a tua mãe passaram tanta dificuldade numa vida para transformar na joia aí? Não é. Não é. E quando eu falo essas coisas, eu não tô querendo ditar um padrão de beleza nem nada, eu não tô falando de cuidado. Isso daí lá na frente vai te dar um problema de saúde. Quantas pessoas não morrem por efizema pulmonar, por câncer numa coisa e câncer no outro, ou cirrose no fígado? Cara, se você normalizar esses tipos de coisa, você desculpa, você é contra a vida, você é o diabo que tá ouvindo isso. Porque não tem jeito de você amar uma pessoa e não querer cuidar dela. O Senhor, ele envolve cuidado.
Então, Deus ele fala assim, ó, quando você confiar em mim realmente, você não vai mais temer o que os outros falam. Você não vai mais ficar ansioso com a opinião das outras pessoas. Sabe por quê? Porque o seu coração está firme. Você confia em mim e o meu Espírito habita em você. E esse é o ponto central de tudo. A nossa confiança, ela determina demais os nossos sentimentos. Porque quando nós confiamos, é como se eu deixasse a porta aberta para que Deus pudesse entrar quando Ele quisesse na minha vida. Porque Ele sabe que eu vou levar em conta tudo que Ele pedir, tudo que Ele falar, e que Ele tem um espaço dentro do meu coração e dentro dos meus pensamentos. Simples assim. Se a gente vai lá em Provérbios 27, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Essa passagem, eu quis trazer ela, até que ela parece um pouco fora de contexto. Mas o prudente, aquela pessoa que ela aceita o não de Deus, que ela sabe que o pecado é pecado, que um pouquinho não pode, que faz a diferença mentir, que as coisas que Deus fala é a verdade. Então, quando Deus ele coloca dentro dos meus pensamentos um pressentimento, ou dizendo, olha, isso não é bom, isso é pecado, isso não é certo, isso não edifica a tua vida, isso é o que você fazia no passado. O que Deus fala? Ele percebe o perigo e busca refúgio. Quem é o nosso refúgio? O Senhor é o nosso refúgio. Beleza. Então nós estabelecemos uma relação. Eu sou justo, eu confio no Senhor, eu confio na palavra de Deus, eu confio nas coisas que Deus me diz, e quando fala não é não, e eu vou buscar refúgio nele, porque ele está me protegendo. E aquele que vive o evangelho de ouvir, de repente, ele escuta dia sim, dia não, faz tudo pela meia boca, aí chega no final de semana e pau. Ou chega numa roda de amigo e pau, né? Vive com... O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Cara, é a vida de fracasso. O fracasso é justamente isso. O fracasso é todas as vezes que a bênção está na tua mão e você simplesmente abre mão da bênção. Porque eu gosto disso. Não, eu gosto. Eu sei o que é certo, mas eu não faço porque eu não quero. Não é porque eu tô tomado pelo mal. Não, já superei. Essa pessoa aí tá morta. Isso daí eu já superei, é falecida. Não é essa conversa do saco vazio? Ele simplesmente diminui o problema porque o problema é maior que ele. Porque se eu não tenho maturidade para falar sobre as coisas... Tem pessoas que a gente conversa, o casamento acabou, a pessoa já começa a chorar. Não, mas eu já superei, eu choro só, mas é de superação. Se eu não consigo falar de alguma coisa, aquilo tá me machucando. E eu preciso entregar essas coisas para Deus. E eu preciso deixar Deus curar. E eu preciso ser o prudente e não o inexperiente. Se você sabe que se você entrar no perfil de uma pessoa que te faz mal, você vai ficar entrando no perfil dela para ver o quê? Ai, me fala, criatura. O que você acha que aquilo vai ter de bom? O que pode vir de bom de algo que é ruim? De novo, tá produzindo sem... Ai, mas eu fico curioso. Curioso com o quê? Tá com medo da pessoa seguir a vida e você tá aí? Vai buscar Deus, pelo amor de Deus. Vai fazer outra coisa. Quer viver preso, humilhado, o tempo inteiro. Sabe, o tempo todo Deus dá uma libertação pra você volta pro buraco e fica aí achando que é. Sabe, eu não desejo mal pra ninguém, mas parece que as pessoas elas querem justamente. E aí vem o versículo, segue adiante e sofre as consequências. Eu não sei o que é a consequência que você está esperando. O que é que você está querendo? Você quer ficar muito louco, pegar o carro e matar uma família inteira? É isso que você quer? Ser a peste de um assassino? Porque só a peste de um drogado, né, de uma pessoa ladrona, não está servindo, né? Parece que você tem que escalar o problema. Cara, às vezes a gente passa de bicicleta ali em frente a um presídio e vê a quantidade de famílias que estão por causa de uma joia ali dentro, ali esperando, né? Uma pessoa que não podia ter trabalhado, ficado quieto, não, quer matar de desgosto. É sempre assim, é sempre um que vai lá e arrebenta com a vida de todo mundo. E às vezes a gente acha, mas o que eu podia ter feito? Educado, cuidado, disciplinado, podia ter posto a palavra de Deus, imposto. Você é pai, você é mãe, impõe, você tem autoridade sobre isso. Agora vive não, né? Cara, eu sei que tem coisas que os problemas eles já estão feitos e não tem muito o que fazer agora. Ou tem. Ou nós começamos a viver as coisas com justiça, ou nós o tempo inteiro vamos continuar vendo coisas piores. Porque eu tenho certeza que muitos que vocês estão indo lá visitar, daqui a um tempo vai sair e vai morrer lá fora porque não aprendeu nada.
Então, para que você vai continuar se sacrificando no final de semana, alguma coisa, para ficar vivendo esse tipo de coisa? Não adianta. Quer levar alguma coisa lá? Leva a palavra. Ele podia estar lá dentro, como Paulo estava dentro da prisão, louvando, adorando, fazendo, criando a dificuldade, um propósito maior que a vida dele. Agora, se a dificuldade não serve de nada. Se eu não aprendo com os meus próprios erros, cara, eu não aprendi nada. Eles sempre vão piorar, porque o mal, ele só quer me destruir. E não tá fácil para ninguém. E as coisas, elas vão piorando cada vez mais, porque enquanto não tiver Deus na causa, a tendência é que tudo piore, 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 piore só. E não é uma questão de eu querer que as coisas melhorem, porque não vai melhorar simplesmente porque a gente quer que melhore. Tudo que muda de estado, de natureza, tudo que melhora é Deus agindo naquilo. Agora eu confio para que Deus possa agir? Eu sou prudente quando Deus fala não? Eu sigo aquele que Deus coloca no meu coração? O tempo inteiro eu tô querendo agradar as pessoas, o tempo inteiro eu tô querendo pensar o que os outros vão pensar. Cara, eu não tenho que pensar o que ninguém pensa, eu penso o que Deus pensa. Se eu tiver que fazer, eu faço, se Deus colocar. Às vezes a pessoa pode falar, mas a gente tem que ajudar as pessoas. Cara, eu ajudo quem Deus toca no meu coração. E aí? Eu tenho a obrigação de ajudar alguém? Porque eu sou obrigação de dar? A pessoa foi lá, usou tudo que ela queria. Jogou, bebeu, fumou, se drogou. Beleza, regaçou a vida inteira. Agora a culpa é minha? Eu tenho que pagar a conta? Sofre as consequências. Sofre. Então que sofra as tuas consequências. Não sou eu que tenho que aliviar a tua dor. Se Deus tocar no meu coração, eu faço. Se não tocar, eu não faço. Justiça começa com isso. Porque se fosse toda vez passar a mão na cabeça, não tinha inferno. Não tinha inferno. Quanto mais confiamos, menos medo sentimos. Nos momentos difíceis, o único que acalma o nosso coração é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra ela possa fazer você refletir, porque às vezes tem coisas que não estão na sua vida hoje, mas podem estar amanhã. A gente nunca sabe como o mal vai agir, mas ele sempre está agindo. Enquanto a gente deixa menos espaço para Deus, enquanto a gente semeia menos a palavra de Deus, o mal ele vem tomando espaço cada dia mais. E ele vai pegar cada um da família de nós, cada um tirando a salvação, até que um dia vão ser muito poucos. E o amor ele vai se esfriar, como o Senhor disse, mas não é de todos. Então que o nosso amor seja o suficiente para que nós, amando de Deus, possamos reavivar uma nação que hoje ela está de joelhos, sangrando, sozinha. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.